Olá, boa noite. Eu me chamo Fábio da Silveira Diogo, sou aluno do 9º período de Engenharia Civil da Estácio de Sá, campus Niterói. Boa noite, prazer. Eu me chamo João Paulo dos Santos Oliveira, sou aluno da Estácio Macaé, curso de Engenharia Civil, onde nós iremos apresentar sobre instalações elétricas em Revit. Nós já havíamos desenvolvido um projeto de elétrica, então nós tínhamos todo o desenvolvimento desse projeto pronto em AutoCAD. O que nós fizemos foi importar a planta para o Revit e fazer a modelagem nesse novo processo. Aqui na tela nós temos a planta de coordenação em 3D, que contempla a arquitetura com uma vista superior que privilegia a identificação dos circuitos elétricos, como a gente pode identificar quando a gente aproxima um pouco mais o nosso projeto. Essa vista superior, no Revit, ela tem a facilidade de movimentações, onde a gente consegue identificar as tomadas do circuito e também o circuito de iluminação. Isso facilita muito a visualização e o dimensionamento. Nessa próxima planta, nós temos um circuito totalmente em 3D, né? Ele já não contempla a arquitetura, somente a distribuição dos circuitos. É possível verificar, né, aqui os circuitos de iluminação, as tomadas, né, em um plano 3D. A gente consegue rotacionar e verificar todo esse projeto em ângulos diferentes. O Revit nos dá essa facilidade de ter essa ferramenta de movimentar e nos dá a perspectiva de ângulos diferentes do mesmo projeto. Na vista anterior, nós tínhamos o projeto em 3D, o projeto arquitetônico. Agora, como se tivesse explodido só o projeto em 3D, aí a gente consegue ver todos os eletrodutos, conseguimos identificar os caminhos por onde eles estão percorrendo, e também nós temos a caixa de distribuição, aí se nós aproximarmos, conseguimos identificar todos os equipamentos, aí, todos os eletrodomésticos. Isso é bem interessante. Então o Revit ele tem essa facilidade em 3D, de onde e as dimensões, né, de todos os equipamentos que estão sendo usados. Bem, na outra planta, a gente vai mostrar, né, uma planta já com outra formatação, que é a planta térrea, né, João? Vamos lá, essa é uma planta de arquitetura térrea, né, uma planta baixa, onde a gente consegue identificar em cada cômodo. Nós conseguimos ver a cozinha, o banheiro, a sala, né? Isso facilita muito para a gente saber cada circuito de cada ambiente, de cada espaço. Se você for aproximar, ele consegue te mostrar, baseado na norma, quantas tomadas, né? E qual a iluminação padrão de cada cômodo aí. Isso tudo nessa vista. Então, essa planta de arquitetura térrea, ela tem essa facilidade. Bem, o João estava falando da planta anterior, né? A gente voltou aqui para a planta. Essa aqui é a mesma planta, né, térrea, só que ela não contempla as informações das medidas dos cômodos dos imóveis, né? Porque na outra planta, né, você acaba tendo essa poluição, certa poluição visual de identificação, que a gente ali tem a informação de como chegamos à quantidade dos pontos de iluminação, dos pontos de tomada, das tomadas altas, de tomadas de uso especial, de tomadas de uso específico e tomadas de uso comum geral, né? Aí são tomadas exatamente diferentes para a mesma planta, para o mesmo projeto. A simbologia aí, né, do triângulo que identifica as tomadas. Então, se nós aproximarmos, nós conseguimos ver que a tomada, quando ela não tem cor, ela é baixa. Quando ela é metade preta, metade branca, ela é média, a uma altura média. E quando ela é um triângulo totalmente pintado, ela é de uma altura alta. E também nós temos aí a simbologia dos interruptores, né? Então, isso a gente consegue ver pelo círculo, pela circunferência aí, os interruptores.
Então, o projeto em 3D ele consegue facilitar a visualização de onde está, né, a lista de os materiais, né, que são utilizados e aonde eles estão sendo utilizados. Maravilha, né? É uma ferramenta que nos ajuda bastante e a gente vai percorrendo aqui, identificando cada detalhe que ele pode nos oferecer. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente fez um corte exclusivo lá da área de serviços, né, João? Sim. Essa é uma vista 3D, né? É um corte de todos os eletrodutos. A gente consegue visualizar todos os eletrodutos, né, dessa área de serviço. Ela não possui arquitetura, mas esse é um projeto 3D, a gente sabe de onde está saindo, quantas tomadas possui aí, né? Então, essa vista em 3D, ela consegue dimensionar por cada espaço. Então, a gente consegue rotacionar, saber para onde está, a altura que está, né? Baseado na nossa vista anterior, lá que nós tínhamos isso. Então, esse é um projeto mais aproximado de cada área. Bem, essa é da área de serviço. Aqui a gente já tem esse corte, né, dos circuitos de iluminação, dos circuitos de tomada. A gente consegue aqui visualizar, identificar que nós temos um quadro de energia dentro da cozinha. A gente aproximando, temos a identificação um pouco mais clara dele. Esse mecanismo da gente identificar quais circuitos saem desse quadro, né? Ele também tem essa vista, esse corte, por isso que a gente tem essa possibilidade de rotacionar, identificar, como falei no outro slide, a gente ter ângulos diferentes de atuação para identificar quais são as suas perspectivas, né? Você verificar todo o projeto de perspectivas diferentes. Isso, o Revit nos dá essa autonomia, né? A gente consegue ver essa cozinha aí de uma forma 3D, a gente consegue rotacionar tanto para um lado, tanto para o outro. Aí mostra o quadro de distribuição elétrica, então a gente sabe qual local está, né? Todas as saídas, as entradas que tem, todos os eletrodutos. Isso é legal, que é outra vista, né, em 3D de toda uma planta real, uma imagem real de todo o circuito, tanto de tomadas ali, né? Então a gente consegue ver na sala onde está a televisão, na cozinha, área de serviço. Então esse é um projeto onde possui todos os circuitos. Então essa imagem conseguimos identificar isso, né, Fábio? Pois é, a gente consegue verificar que, por exemplo, quando a gente põe o cursor aqui sobre uma tomada, ele já identifica, né, o que é um eletroduto corrugado amarelo, né, sobre uma tomada ele fala que é uma tomada baixa. O Revit, na verdade, é uma ferramenta que é bastante interessante, né? Demais, que nos ajuda, é uma ferramenta que contribui muito, não só para os engenheiros na sua atuação diária, mas também para que ele tenha uma apresentação melhor e mais abrangente do seu trabalho. Nessa tomada a gente tem a mesma planta, né, exclusivamente com os circuitos de iluminação, com os circuitos de tomadas especiais, tomadas de uso geral, as tomadas, as iluminações externas também que nós temos, né? Nós temos algumas iluminações externas nesse móvel. E o que ele tem aqui? Um ângulo diferente para poder modificar. Olha só, aqui ele já pega uma vista lateral disso, né? É muito bacana ter essa ferramenta para desenvolvimento nosso e dos nossos projetos também. Isso facilita também a visualização até para o cliente, né? E para aqueles que estarão fazendo a execução do serviço. Isso nos traz a qualidade do serviço e também a segurança. A gente vai saber todo o projeto vai estar ali no visual, as pessoas conseguem ver, saber qual é a bitola de cada eletroduto, né? O que está passando ali dentro, quantas tomadas tem no ambiente. Então, a visão geral do programa ele é maravilhosa. Isso ajuda também tanto o engenheiro quanto, né, a equipe que está em execução e tanto o cliente, né, que quer um serviço de qualidade. Bem, nessa mesma planta, né, em outro ângulo, em outra formatação, né, a gente consegue identificar todos os circuitos e conseguimos identificar aqui onde estão os dois quadros, né, porque essa carga de energia elétrica desse móvel é bastante elevada. E a gente, na execução do projeto, lembrando que todo dimensionamento
está baseado e nas orientações contidas na NBR na 5410, né, que orienta todo o NBR 5410, que dá toda a orientação para a execução dos projetos elétricos. A gente identifica aqui, aproximando o QDC1, está aqui, né, o QDC1, que ele tem entre 18 e 24 quadros, 18 ou 24 disjuntores. A gente consegue identificar quais são eles, inclusive cada circuito. Aqui na outra tomada a gente tem aproximando e a gente identifica que é o QDC2, né, que também é um disjuntor que tem capacidade entre 18 e 24 disjuntores. Um projeto é um mecanismo, uma ferramenta que te dá a possibilidade de você incluir objetos, imóveis, móveis, para poder ter dimensão exata da localização das tomadas, de como eles deverão ser instalados, como o João falou, que ajuda e contribui muito para o projetista, para quem faz o projeto, mas também para quem é o executor. Isso aí. Esse quadro de distribuição é importante nós visualizarmos ele, né? Nós sabemos que ele possui todos os disjuntores, né? Toda a parte de DR, toda a parte de IDR também, que é a parte de segurança da instalação elétrica. Então, a norma 5410, a NBR 5410, ela possui isso, e também nós temos que estar baseado na NR10 também, que é todo o projeto elétrico, né? Então, o engenheiro ele tem essa facilidade de estar baseado o seu projeto em norma. Então, isso é interessante em todo o projeto de eletroduto, tomada, iluminação, né? Quadro de distribuição. Isso facilita muito, né, a questão de uma boa elaboração do projeto de elétrico. Bem, a ferramenta Revit, né, diferente do AutoCAD, que nos dá perspectivas diferentes, de ângulos diferentes, também nos dá a possibilidade de termos as nossas tabelas, que elas são alimentadas automaticamente quando a gente vai informando no projeto. Ela nos permite e nos dá essa compilação, né, de elementos, de informações. Aqui a gente vai mostrar na tabela 1, que é o cálculo da potência da iluminação, né? Por cada circuito, a gente tem a dimensão da área do banheiro, do closet, do dormitório 1, da garagem. O dimensionamento da iluminação, ela está baseada 100% na NBR 5410, né? Nos espaços de 4 metros quadrados tem uma iluminação de 100, no espaço aqui de 28 metros quadrados a gente tem 4 iluminações de 100, né? Totalizando 400 watts. É bastante importante também, porque isso aí nos ajuda nessa dimensionamento de potência e também, né, identificar. Por exemplo, na próxima tabela, a gente consegue ter, por exemplo, a quantidade de tomadas, né, também totalmente dimensionada de acordo com a NBR 5410. Tá? Na outra, a gente já tem a cálculo de potência desse imóvel. João, ele trabalhou bastante nesse projeto, nessa ideia do cálculo da demanda, né? E a gente dividiu essa informação, e é bem bacana a gente conseguir identificar qual a carga que está em cada quadro. Certo, João? Certo. Cada cômodo, né, ele gera uma demanda de potência. Então, isso tem que ser distribuído. Então, todo projeto de elétrico, ele possui um dimensionamento baseado na norma. Então, isso foi feito, né? Cada quadro de potência, ou cada quadro de distribuição recebe, né, recebe a demanda da potência. Então, é interessante que a nossa casa, né, o nosso projeto, ele possui 2 quadros de distribuição, né, que toda a iluminação, todas as tomadas vão para esse quadro, né? Então, isso tudo está tabelado, e a potência está dividida por quadro. Isso é muito interessante. A próxima tabela aí, né? A tabela de lista de materiais. Exatamente, João. Aqui na lista de materiais, por exemplo, ele já nos coloca com as informações sobre quase todos os materiais, né, utilizados, por exemplo, no quadro de distribuição, né? Ali ele já tem ali alguns disjuntores, os IPRs, IDRs, né? Então, sabe ali o quadro de distribuição 1, quadro de distribuição o 2,
uma ferramenta bastante interessante que nos auxilia, nos ajuda e que vem só para somar, né, para nós e para a nossa produção e para a qualidade dos nossos projetos. Na outra tabela a gente já tem aqui os eletrodutos. João. Então, toda a utilização, né, dos eletrodutos nesse projeto vai estar constando aí nessa tabela. É interessante notarmos que a tabela ela tem o diâmetro de cada eletroduto, né, e a sua metragem, né, o seu comprimento. Então, quando o engenheiro passa esse projeto, né, quando passa esse dimensionamento, então quando a questão do custo, você já vai em algo certo. Então, a tabela ela te garante isso, essa qualidade na execução do projeto. Então, essa tabela ajuda muito na lista de materiais, né, entre outros. Bem, na tabela seguinte é a tabela do resumo dos circuitos. Como os circuitos foram dimensionados, né? Todos os circuitos são dimensionados. A gente sabe que os circuitos de iluminação, seguindo as normas da NBR 5410, os circuitos de iluminação não podem nunca, em momento algum, estarem ligados aos circuitos de tomadas. Então a gente tem o circuito de iluminação 3, que atende um cômodo, o circuito de iluminação 4, que atende outro cômodo. O circuito de iluminação, na verdade, pode atender mais de um cômodo de iluminação, né? Os de tomadas também, né? Desde que ele não se misture as tomadas de uso específico com as tomadas de uso geral. A gente tem um dimensionamento com a amperagem, a carga de potência de cada circuito, tudo definido em cada fase que ele está, inclusive, ligado. Na outra, a gente já tem uma tabela de circuitos, que aí já identifica onde os circuitos estão, né, João? E quais os seus cômodos, né? Sim, sim. Aí a gente identifica o circuito por cada cômodo, a potência, aonde ele está ligado, o disjuntor, a capacidade do disjuntor em ampere. Então, isso facilita muito a identificação do projeto, toda a parte de saber aonde está cada coisa. Então, essa tabela ela vem para facilitar. Antigamente usávamos, né, o Excel, hoje o Revit ele consegue compilar todas essas informações dentro do projeto de projeto elétrico. Bem, aí a gente ainda tem aqui para finalizar, né, uma informação mais precisa, mais detalhada da distribuição dos quadros do quadro do QDC1, né, que está aqui, o circuito de iluminação, 127 volts, né, tem 600 watts de potência, né, uma corrente nominal de 5 amperes. Então, assim, é bem detalhado. É impressionante o quanto o Revit nos ajuda, nos contribui demais para o desenvolvimento, né, desse projeto, de quem pega e consegue ter uma identificação muito clara e muito fácil dele. No QDC2 a gente tem a mesma situação, né, tudo baseado, tudo dentro da norma NBR 5410. Então a gente, nossa surpresa, né, nosso contato com o Revit é recente, e cada dia que a gente se desenvolve mais no Revit, mais dá vontade de irmos nos aprofundando por tanta informação, tanta contribuição que ele nos dá, né, João? Sim, sim. Esse projeto foi um projeto que nos trouxe muita experiência, tanto profissional quanto acadêmica. Fica aqui o meu agradecimento ao Fábio, né, ao professor, por ter nos aberto o conhecimento, termos, né, introduzido essa ferramenta, esse software, né, na nossa vida profissional. Desde já eu quero agradecer, fica aí o meu abraço e tenhamos um ano aí maravilhoso. Bem, obrigado, João. Também gostaria de agradecer ao João, né, pela parceria, pela cumplicidade no desenvolvimento desse projeto. É um projeto que foi desafiador e é sempre bacana a gente estar sendo desafiado, né, e a gente conquistar e vencer. E a gente espera nós esperamos ter atendido as expectativas de todos, né? De repente falta uma coisinha aqui, uma ali, mas a gente lutou e se desafiou, nos desafiamos para atingir esse objetivo de entregar esse projeto, de ele estar um projeto claro, bem definido, bem objetivo, de fácil entendimento e que, né, contribua bastante, tanto para quem esteja vendo o vídeo e para nós não temos dúvida do tanto de contribuição que esse conteúdo vai nos trazer para a nossa vida pessoal e profissional. Então, nosso muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.